No vídeo de hoje, a gente vai analisar o francês de duas pessoas que deram o que falar essas últimas semanas. A primeira pessoa que a gente vai analisar o francês é a atriz Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro. E a segunda pessoa que a gente vai analisar o francês é o diretor do filme que fez ela ganhar esse Globo de Ouro, o Walter Salles. Coucou, j'espère que vous allez bien. Eu espero que vocês estejam bem. Je m'appelle Priscilla. Eu me chamo Priscila e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. C'est parti, vamos começar analisando o francês da primeira pessoa. Fernanda Torres. Bonjour Madame Torres, c'est votre première fois au Salon du Livre à Paris? Oui, c'est la première fois. Je suis venue à Paris ou en France avec le Festival de Cinéma. Esse vídeo é do Salão do Livro de Paris, gravado em 2015. Nele, a Fernanda Torres é entrevistada por uma entrevistadora francesa e ela responde tudo em francês. A pergunta que a entrevistadora faz é: Bonjour, Madame Torres. Bom dia, senhora Torres. É a primeira vez da senhora no Salão do Livre, no Salão do Livro de Paris? A Fernanda Torres responde que sim. Ela fala: Je suis venue à Paris ou en France. Então aqui, ponto para ela, porque ela conjuga bem o passé composé com o auxiliar certo, que aqui no caso é o auxiliar être. J'ai jamais eu un roman, donc c'est la première fois à beaucoup de choses. E depois ela conjuga de novo o passé composé falando J'ai jamais eu un roman. Então ela nunca teve um livro. E conjuga certinho o passé composé J'ai jamais eu, aqui com o auxiliar avoir, porque ela usa o verbo avoir. Depois a entrevistadora pergunta assim: Vous êtes venu présenter votre livre? A senhora veio apresentar o livro da senhora? E pergunta: Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une adaptation cinématographique de votre livre? Ela pergunta se a Fernanda Torres já pensou fazer uma adaptação cinematográfica do filme. Et donc vous êtes venu présenter votre livre Oui, au voilà. Salon du Livre. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une adaptation cinématographique de votre livre? Peut-être, alors je suis en train de faire mes négociations, mais peut-être pour l'année prochaine. Ela responde peut-être, ao invés de falar peut-être, ela quer falar mais rapidinho, mais coloquial, então ela fala peut-être. E fala je suis, ao invés de je suis, isso mostra que ela já fala francês um pouco mais avançado, porque ela tem os trejeitos coloquiais, informais. Então ela fala je suis, ao invés de je suis. Ela fala je suis en train de faire mes négociations, peut-être, pour l'année prochaine. Então, tô fazendo minhas negociações, talvez pro ano que vem. Mais je pense pour une série à la télé. E ela falou assim, mais je pense, ao invés de falar je pense, tudo separadinho, ela fala je pense também. Mostra que ela já fala francês, porque ela fala mais rapidinho. E é assim que a gente fala normalmente, né, nas ruas, na vida. Então ela fala, mais je pense pour une série à la télé. Então aqui também falou certinho, não tenho nada para falar do francês dela, tá? Perfeito. Claro que ela tem um sotaque bem brasileiro, porque ela é brasileira e ela aprendeu francês mais velha. Mas a gramática tá perfeita, ela consegue se comunicar e ela consegue entender o que a entrevistadora tá perguntando e perguntando de um jeito bem rápido. Et donc vous parliez du festival de cinéma, donc vous connaissez le festival de cinéma brésilien de Paris, vous êtes déjà venu, je crois, pour Oui, le je Ensaiamento Básico. Et aussi Gêmeos. avec Terre étrangère Oui. de Walter Salles. Donc c'était la troisième fois, je pense, que je suis venue. Et donc, Aqui ela comete um errinho. Ela responde a entrevistadora falando que ela foi no Festival de Cinema Brasileiro lá da França, só que ela, ao invés de falar je suis venue, ela fala j'ai venu. Tá errado, ela usou o auxiliar errado pro verbo venir. Então tem que falar je suis venu, ao invés de j'ai venu. Isso é complicado no francês, esse passé composé, mas eu tenho um vídeo aqui já com as aulas, então se você se interessar, assiste essa aula também. Je pense que je suis venue. et donc qu'est-ce que vous pensez de ce E aqui depois, na frase que ela continua, ela fala je suis venue. Então ela sabe qual é o auxiliar que usa com o verbo venir. Ela só errou aquela vez, mas depois ela se corrige. Então para mim, continua um francês bom. Puisque c'est pour le festival qu'on travaille, et J'aimais bien le festival, c'était incroyable. Aqui, ela responde do festival ainda, e ela fala assim, j'aime bien le festival, mas se você gosta muito de alguma coisa, você tem que usar o verbo adorer, não aimer bien. Não fica a mesma força, então ela deveria ter falado,
J'ai adoré le festival, tipo, gostei muito do festival, porque aimer bien é tipo, gostei, não é nossa, amei, entendeu? Então aqui daria para ela usar o adoré. Agora uma parte mais engraçada, a gente vai analisar o francês da Fernanda Torres quando ela trabalhava lá em Os Normais. Se você não tem de 30 para mais, você não vai lembrar, não vai nem saber o que é Os Normais, mas era um programa de TV que tinha na Globo e era super engraçado. Então vamos ver o francês da Fernanda Torres e de uma outra atriz que contracena com ela. American? En française. Oulala, française? Ouais. Visiter Brésil? Non, je cherche une femme de ménage. Oui. Je cherche une femme de ménage. Ménage? Oui. Venir! Aquele curso de francês que paguei 2 anos pra você. Fala com ela que ela falou não sei o que ménage. Bom, primeira coisa, essa palavra femme de ménage não pode ser mais usada, não é mais bem vista. Femme de ménage é empregada e não é mais usada essa palavra porque é pejorativo. Então, você tem que falar que procura alguém para trabalhar na sua casa, mas não usar essa palavra, femme de ménage. Moi, je parle un petit pois de français. Qu'est-ce qu'il y a? Ela fala, je parle un petit pois. Pois não é peu é pouco. Pois é petit pois, é ervilha. Então, bom, é um errinho, mas claro que aqui não é o francês da Fernanda Torres, é o francês que ela tem que falar pro episódio ser engraçado. Mas vamos ver. Magnifique. É. Beaucoup travaille pour un homme. Je suis veuve et je m'occupe toute seule de 3 beaux enfants. Ah, meus enfants. J'ai adoré les meus enfants. Ah ouais. É. Aí ela fala, je beaucoup travaille pour un homme, tá errado. Ela podia ter falado, j'ai beaucoup travaillé pour un homme. Eu trabalhei muito para um homem. Não sei o que ela quis dizer com essa frase. E ela fala, je suis veuve. Só que na verdade a pronúncia é veuve. De Veuve Clicquot, daquela champanhe. Então, veuve, viúva. Vous avez, j'appelais près de 30 personnes. A pronúncia dela podia ser um pouquinho melhor. Ela fala 30 ao invés de falar 30, que é o número 30. E se você acha importante pronunciar tudo certinho, eu tenho um curso em outra plataforma que eu vou deixar aqui o link para você dar uma olhadinha. Vous avez quelques problèmes, assim, avec quelque chose que... Moi? Vous? Ah, non, je dois enlever la crème solaire. Le soleil augmente les rides sur le visage et les cous. Les coups? Les cous. Les coups não, né? Não. Não, sem cu. Não, le coup não. Pas cu. Bom, aqui é aquele erro clássico do brasileiro que está aprendendo francês. Cou é pescoço e cul é outra coisa. Então, cou, não tem problema falar essa palavra. Agora, a gente vai analisar o francês do diretor de cinema Walter Salles. Essa entrevista foi no Festival Internacional do Filme de Marrakech, no Marrocos. E bora lá. Grand bonjour, Jean-Pierre. Je suis honoré d'être là avec toi et je te suis depuis tellement longtemps. Pour répondre à ta question, j'ai vécu en fait à l'étranger, en France, quand j'avais de 7 à 11 ans. Et mon pays me manquait énormément. Donc dans cet exil un peu déraciné, le cinéma, la découverte du cinéma était une manière possible de rentrer dans un au-delà qui m'a fait comprendre en fait que le monde était beaucoup plus ample que je ne pouvais l'imaginer. Bom, aparentemente nessa primeira frase a gente percebe que eles são amigos, porque ele usa o pronome tu com o entrevistador, que é o Pierre. Se eles não fossem amigos, ele usaria o pronome vous, que é muito importante. Se você não tem intimidade, você vai usar o pronome vous. Aqui ele explica que ele morou na França dos 7 aos 11 anos. Então dá para entender por que o nível de francês é desse jeito que a gente está vendo. O francês dele é impecável, ele não tem sotaque nenhum, ele fala que nem um francês. Mas muita gente que mora de criança na França não tem um francês desse. Então, claro que é mérito dele também. Não basta você morar na França. Ele já deve ter o quê? Sei lá, 50 anos, não sei. E ele morou dos 7 aos 13, então faz muito tempo. Se ele nunca mais falar francês, se ele nunca mais estudar francês, se ele não continuar o contato com o francês, é claro que o francês dele não vai ser desse nível. Então, é mérito dele sim.
E também eu vi gente falando, ah, ele é ricão. Claro, ele é ricão, ele morou com a família dele ricona, teve essa oportunidade, mas continuou a estudar, né? Então, mérito dele também. Ele fala que ele estava com saudade do Brasil quando ele morou na França e foi por isso que o cinema começou a despertar um interesse nele, porque ele conseguia matar saudades do país e tá em outro lugar que não na França. Claro, se eu fosse dar uma nota, seria 10 de 10, assim como a Fernanda Torres. Claro, se a gente for comparar o francês do Walter Salles e da Fernanda Torres, não é o mesmo nível. Ele fala sem sotaque, ele fala sem cometer um erro, mas ele teve outra oportunidade. Para ele, eu dou 10 de 10. Mas para Fernanda Torres, também. Apesar dela cometer errinhos, ela é uma brasileira que aprendeu francês depois e que consegue se comunicar perfeitamente e entender o que a pessoa que está falando com ela em francês está falando. Então, para mim, isso já é maravilhoso. Você não precisa falar um francês perfeito sem sotaque para ter o meu 10. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desses vídeos de análise de francês, escreve aqui pra mim e me diga a nota que vocês dariam pro francês do Walter Salles e pro francês da Fernanda Torres. A outra atriz eu não sei o nome dela, mas também se vocês quiserem dar nota, podem dar aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal e manda esse vídeo para mais pessoas, para esse canal crescer e ajudar mais gente a falar francês. Bisous, à la semaine prochaine!